Meu irmão, minha irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E hoje, 8 de outubro, dia do nascituro, temos, portanto, um motivo especial para louvar o Senhor e para anunciar o seu projeto de amor. Queremos agradecer ao Senhor pela vida, primeiro pela própria vida, pela vida que Ele dá a tantas e tantas pessoas. Então vamos refletir sobre esse tema, porque muita gente às vezes critica a igreja. A igreja é contra o aborto. Sim, é verdade, a igreja é contra o aborto, se posiciona contra ele. Mas por que toma essa posição? Porque, acima de tudo, a igreja é a favor da vida, sobre a qual não temos, assim, direitos de destruir, fazer desaparecer, por isso, por aquilo. Não. A nossa responsabilidade nos leva a preservar, a defender a vida. E é isso que a igreja faz. E faz isso numa época em que a vida é muitas vezes ameaçada por abortos, que muitos são feitos assim, sem que ninguém saiba, mas não importa. Havia uma vida ali naquele ventre materno. E pior do que isso, também as leis a favor do aborto que querem introduzir em nosso país, de uma forma que não se leva em conta, como que diz, não, é tudo igual, é questão de decisão da mulher. Como se nós pudéssemos legislar sobre o final de uma vida. Como se tivéssemos poder de dizer, não, vamos terminar a vida. Então, em primeiro lugar, é importante ficar claro, mesmo que haja leis que permitam ou até favoreçam o aborto, nem por isso o aborto fica moralmente aceitável. Por isso que a CNBB se pronuncia em tantas notas, ou da Assembleia Geral, ou do Conselho Permanente, que é o segundo órgão, ou do Conselho Episcopal e Pastoral, ou da Presidência. Porque se posiciona, porque quando vê que, de uma forma muito escondida, querem introduzir uma lei, a igreja tem que gritar, olha, não é esse o caminho. E a gente sabe que o nosso povo não é a favor. Por isso mesmo, nem se aceita fazer uma pesquisa com toda essa propaganda dos meios de comunicação social a favor do aborto. E com tudo isso, o nosso povo entende, lá no fundo do seu coração, que a vida é um dom de Deus, que temos que nos unir para preservá-la, para protegê-la. E aí, então, há um grupo pequeno, mas que trabalha muito, muito organizado, que quer introduzir o aborto a qualquer custo, tenta de qualquer hora, principalmente quando ninguém espera, através de seus representantes na Câmara Federal, introduzir uma lei que abra, assim, uma possibilidade, um leque imenso para a prática do aborto. Não é que se queira agora penalizar a mulher que faz o aborto, não é esse o objetivo principal da lei, que a lei deve ter, mas ser um grito, olha, há uma vida, vamos defendê-la, há uma vida desde o momento que houve concepção. Mas muitos dizem, mas a mulher tem direito sobre o seu corpo. Já essa frase não é muito correta. Primeiro, que a própria lei, a própria legislação não permite que eu, de repente, decida cortar o braço por prazer ou por um desejo bobo. E mais ainda, a criança que começa a nascer tem vida própria, que não é mais a vida da mãe. Para a igreja é uma pessoa, um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. E, portanto, uma vida que deve ser preservada. Nas ruas, a resposta é unânime. Você é a favor ou contra a legalização do aborto? Sou contra. Contra. E você? Totalmente contra. Sou contra. Contra. Por quê? Porque as crianças é a dádiva de Deus, né? Porque eu acho que não é justo. Todo mundo tem direito à vida, né? No
Brasil, o aborto é considerado crime, prevendo detenção de 1 a 3 anos para a gestante que o provocar ou consentir que o outro provoque. Porém, não é qualificado como crime quando praticado em 3 situações. Primeira, quando há risco de morte para a mulher causado pela gravidez. Segunda, quando a gravidez é resultante de um estupro. E a terceira é se o feto for anencefálico. Atualmente, existe um grande esforço de tornar legal o aborto no Brasil. Diante desse cenário, a sociedade se questiona sobre a descriminalização do aborto no país. Descriminalizar o aborto é simplesmente colocar a vida do embrião à mercê dessa barbárie sempre, porque o embrião não vai ter como contratar um advogado para falar, por favor, me deixem nascer. Ele não tem como gritar da barriga da mãe e falar alguma coisa, olha, alguém venha defender os meus direitos. Se a gente olhar para os países que já legalizaram o aborto, a gente vê que a tendência é que o número de abortos aumente e aumente vertiginosamente. A gente não está falando que vai aumentar 1% ou 2%. Alguns países mostram, como é o caso dos Estados Unidos, que legalizou o aborto na década de 70, hoje os Estados Unidos ele teve um aumento de 300% no número de abortos. Isso que ele chegou na década de 80 a mais de 600%, depois teve uma diminuição, mas hoje ainda tem 300% mais aborto do que na época que ele foi legalizado. De acordo com essa especialista em bioética e saúde coletiva, há um interesse por trás da legalização do aborto. Segundo ela, quem financia esse crime são fundações que têm interesse no controle populacional. Quem financia maciçamente são as grandes fundações, então daí a gente está falando de Fundação Ford, Fundação Rockefeller, que têm um interesse grande no controle populacional. Então são grandes fundações que são metacapitalistas e que elas querem manter uma hegemonia de poder, então elas querem controlar o número da população, principalmente nos países em desenvolvimento, nos países mais pobres. Uma das medidas dessas fundações em provocar o interesse das pessoas na legalização do aborto é lançar números inflados que mostram mortes de mães causadas por causa dessa prática. Diante disso, Isabela faz um apelo. E a gente precisa começar a saber que isso não é verdade. Toda vez que quem está me escutando agora, né, ouvir que no Brasil tem 1.500.000 abortos, 500.000 abortos ou 1 milhão de abortos, saber que isso é mentira, isso não se sustenta na realidade. No Brasil a gente tem no máximo 100.000 abortos. E por que eles fazem isso? Porque eles querem sensibilizar a opinião pública, para que daí a opinião pública pense assim, já que já tem tantos, né, a gente é até hipócrita de não legalizar o aborto na nossa sociedade. Essa é a tentativa. No fundo, a pergunta que fica nesse cenário é, mas e essa mãe? Ela já passou por uma situação difícil, ela viveu um drama terrível, ainda optou pelo aborto, e ainda assim vale a pena mandar uma mãe dessa para a cadeia, enfim. Olha, isso é o tipo de pena que vai se aplicar, vai ter que ser analisado cada situação posteriormente, tá? Agora, a mensagem que se transmite nesse cenário, em deixar de ser crime, é liberar uma forma que, na minha opinião, é uma pior das barbáries que se pode cometer com o ser humano. Anunciamos Jesus, vai para o